Olá pessoal, estou aqui para apresentar o meu projeto que é sobre teste farmacogenético pelo SUS. É um exame recente no Brasil, chegou por volta de 2018, mas que ainda é inacessível para a maioria da população. Os planos de saúde têm resistência em cobrir esse tipo de teste e não está disponível no SUS. Tá, ok? Então, isso parte de uma experiência pessoal minha, que precisei desse exame, foi muito fundamental para um tratamento meu, psicológico, e a partir disso, desse problema detectado, que a maioria da população tem, cerca de 30% da população tem algum distúrbio genético na absorção de medicamentos. Então, eu me interessei muito pelo tema e pesquisei bastante sobre isso e como isso seria relevante para a população e como seria um sistema viável e que detectasse as pessoas que necessitam desse teste e aquelas que não necessitam, né? Aquelas que provavelmente têm uma questão genética aí, que necessitariam confirmar pelo teste, e aquelas que não precisam, tá ok? Vamos lá. Bom, o objetivo é fornecer às pessoas, né, do SUS, aqui no caso, que enfrentam dificuldade com o plano de saúde, a possibilidade de realizar o teste de forma mais acessível para todos, né? Identificar então pessoas potenciais para que possam realizar o teste, né? Aqui alguns dados levantados, né? Considerando que 40% do pessoal da população adulta no Brasil possui uma doença crônica, né? Então, pessoas que têm doença crônica normalmente elas precisam tomar medicamento por longo prazo. 2/3 dessas pessoas, ou seja, 11 milhões, não possuem plano de saúde, uma informação super relevante aqui, né? Nosso público-alvo. Mais da metade das mulheres faz tratamentos alternativos por conta própria, né? Então, o famoso chazinho, né? Então, as mulheres têm esse hábito de fazer um autotratamento por uma questão cultural aí também, tá ok? Aqui, do câncer de mama, uma pesquisa super interessante que teve, de 197 mil tratamentos por ano são realizados pelo SUS, né? Esse valor equivale, em 2014, foi de 4,5 bilhões de investimento. Só que 24% é câncer de mama, ou seja, 49 mil. E dessas pessoas com câncer de mama, 20 a 30% o tratamento não traz resultado devido à questão genética. Então, olha que número altíssimo, né? Então, olha o quanto de investimento feito pelo SUS para tratamento com câncer de mama e o número aí altíssimo de 20 a 30% não é eficaz. Coisas que poderiam ser identificadas tanto na farmácia quanto na emergência ou no próprio hospital. E aqui temos outros números também, enfim, o custo por tratamento, para tornar viável, né, esse conhecimento, né, se a pessoa precisa ou não do teste, enfim, tornar viável em nosso sistema. E aí os dados, aqui temos dados do Ministério da Saúde, o INCA, e enfim, mais dados sobre o câncer, que é um tratamento de alto custo, né, considerado tanto pelo SUS quanto pela rede particular de saúde. 150 milhões de brasileiros que vão ao médico pelo menos uma vez ao ano, 86% saem com prescrição de algum medicamento. 60 bilhões por ano é a estimativa de gastos do sistema de saúde brasileiro com a mortalidade relacionada ao uso de medicamento. 30% do orçamento inicial do SUS. É um dado do DataSUS aí, né? Aqui tem alguns pontos, né? Uma análise SWOT aqui. Aqui o foco nas pessoas com doenças crônicas, aqui a pesquisa. Enfim, mais dados aí.
Então, as fontes dos dados, explicando aqui, as fontes dos dados seriam coletados de farmácias, né, de parceiras, né, devido à questão de medicamento, consumo de medicamento rotineiro, né, que poderia indicar uma doença crônica. Um dado muito relevante também é que 5% das mulheres que tomam anticoncepcional, 5% das mulheres no mundo, na verdade, né, nenhum anticoncepcional faz efeito para elas, né, então é um dado muito relevante que não é considerado, né, também. Então, algo interessante, quando a pessoa vai com um relaxante muscular, por exemplo, um remédio para dor, e aí um não faz efeito, ela toma o segundo, então isso já é uma tendência ela comprar o mesmo medicamento mais vezes para dor ou relaxante muscular, que é um que não precisa de receita, né? Muitas vezes é identificado nisso, eu tomei um remedinho e não fez efeito, tive que tomar outro para minha dor de cabeça, para uma dor, enfim, rotineira de algum pontual, né? Ou para relaxar os músculos, estava com tensão, tomei um relaxante muscular, não fez efeito. Provavelmente essa pessoa ela tem uma alteração genética e com teste farmacogenético seria identificado e ela poderia se tratar com os medicamentos corretos, né, que fariam aí benefícios para ela, e alguns fazem até o efeito contrário, né, além de não fazer efeito, eles são prejudiciais para a saúde. Bom, as fontes dos dados aqui, a sugestão coletada de farmácias, né, hospitais públicos e privados, né, os dados clínicos, laboratórios credenciados pelo SUS, né, com os resultados aí dos exames, prontuários eletrônicos, prescrição médica e reações adversas. A estrutura do banco de dados. Cada paciente terá um registro único nesse banco de dados e os dados serão organizados conforme os seguintes campos, né? Pacientes com doenças crônicas, né? Temos aí desde diabetes até depressão, uso contínuo de medicamentos sem eficácia total, histórico de reações adversas, pacientes em tratamento de alto custo sem resultados satisfatórios, como é o caso do câncer, que citamos aqui, pacientes que passaram por cirurgias de risco intermediário alto risco, porque são pessoas que elas precisam aí de uma medicação mais forte e tudo mais. A gente tinha muito caso disso, eu tomei medicamento e não fez efeito, também tomei um antibiótico, não fez efeito, tive que tomar mais forte, né? Então, tudo isso pode ser identificado pelo teste farmacogenético. Resultado esperado. O modelo, né, do sistema fornecerá uma lista de pacientes que devem aí fazer o exame, né, farmacogenético para melhorar o seu tratamento. Aqui nós temos o código criado aqui no Python, e aqui temos uma planilha bem básica mesmo, que mostra o paciente, que no caso o nome no lugar do ID é uma planilha fictícia, o CPF, que seria o número de registro para identificar caso essa pessoa já tenha dado em algum outro local, né, na farmácia e tudo mais, como uma identificação única. Se ela tem alguma doença crônica, se sim ou se não. Se ela toma alguma medicação mensal, se sim ou se não. E o tipo de medicação, se é psiquiátrica, colesterol ou se é esporádica, né? Então, a partir disso daqui, aparecendo doença crônica sim, medicação mensal sim, aparece que sim, ela deve fazer o teste farmacogenético. Se aparece que ela não tem uma doença crônica, não, medicação mensal sim, apareceria que sim, que ela deve fazer o teste recomendado, fazer um teste farmacogenético. Né? Vide aí o caso das mulheres que tomam anticoncepcional e 5% das mulheres no mundo, nenhum anticoncepcional faz efeito, né? Por essa questão genética, Então, não é uma doença crônica, é uma forma de prevenção, mas que não faz efeito. Então, convém aí que seja feita, né? Doença crônica não, medicação mensal não, né? Tipo de medicação esporádica, a pessoa que vai comprar uma aspirina de vez em quando, tudo mais, é um caso que não é interessante, aí não convém o teste farmacogenético. Bom, pessoal, deixa eu voltar aqui na apresentação.
aí o código, né, importar os dados da planilha, filtrar os pacientes elegíveis para o exame, treinar o modelo de Machine Learning para prever a necessidade do exame, gerar um relatório indicando quem deve fazer o teste, benefícios, uma economia para o SUS, aqui voltado para o SUS, né, redução de custos com tratamentos ineficazes, que nós já vimos lá atrás, melhoria na qualidade de vida dos pacientes e uso eficiente de medicamentos. Bom, essa é a minha ideia de sistema e de um problema real que eu identifiquei, aliás, né, como ocorreu comigo, eu desenvolvi um projeto de lei que foi para votação ano passado e infelizmente não consegui o número de votos necessários para que esse tipo de teste seja implantado no SUS para pacientes com doenças crônicas e também de doenças graves, né? E esse ano estamos de novo tentando aí a votação desse projeto para que todos tenham acesso, como no caso do exame do pezinho, né, que já identifica muitas doenças. Então é um teste que ainda é inacessível, mas que seria muito interessante ter no SUS, salvaria muitas vidas e reduziria muito o custo aí para o sistema de saúde. Obrigada, até mais, tchau, tchau.